E aí, gente? Estamos aqui mais uma vez no podcast Power On, podcast que só traz gente top, porque aquilo que a gente fala aqui é para viver realmente as nossas experiências, as nossas vidas. E hoje eu tô aqui com mais um convidado, Felipe. Felipe, seja bem-vindo. Felipe é um cara que carrega uma bagagem top aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino. Ele vai se apresentar para vocês, e então curta, compartilhe, para que outras pessoas também possam ter acesso, né? Essa mensagem possa chegar para você e para elas, e que a gente aprenda junto aqui. Porque o que a gente faz aqui é o quê? É bater um papo, trocar ideias, experiências e aprender junto, né? Felipe, se apresenta aí. Essa aqui é a sua câmera e a outra é aberta. Certo. Salve, salve, galera. Meu nome é Felipe Fernandes, sou brasileiro e moro na Europa há mais de 15 anos, sou casado, tenho 3 filhos e eu sou um mensageiro. Eu descobri que nós só estamos de passagem nessa terra e que nós carregamos uma mensagem. Tanto eu quanto você. Às vezes você não descobriu qual é a sua mensagem e qual é a função dessa mensagem que você carrega. Mas eu descobri, e o meu alvo hoje é mostrar para as pessoas que essa mensagem precisa ser disseminada na terra, principalmente nos dias de hoje. Você nasceu com uma mensagem e eu tô aqui para te mostrar qual é a sua mensagem. Top, top. Felipão, bora lá, que você é o cara então que já tá aí bem envolvido com essa questão do reino, né? Isso. Algo que a gente tem vivido aqui, a gente tem virou um lifestyle que a gente fala aqui, né, cara? A gente vive o reino todos os dias. Naquilo que a gente fala, na maneira que a gente trata a família, nossos negócios. Enfim, quando você entende o reino, você entende que o reino ele pode fazer parte de tudo, né? Isso. Como é que você vê isso? Como é que a pessoa que está em casa, talvez ela nunca teve esse contato ou essa experiência de reino? Porque hoje nós falamos muito isso, né? É se falado muito sobre o reino chegou, a gente está vivendo o reino está aqui. Como é que você conseguiria explicar, né, para as pessoas que estão em casa? Talvez alguém tá vendo pela primeira vez, às vezes nunca ouviu, né, o reino. Vamos viver o reino. O que é o reino, assim? Como é que você traz esse reino para as pessoas que estão assistindo aí? Bom, ótima pergunta. Vamos lá. Muito se fala sobre o reino, mas pouco se entende. Primeira coisa que a gente vê as características do reino é quando Jesus ele mesmo começa a anunciar o reino. É chegado o reino. Jesus é o primeiro porta-voz do reino. Então, quando a gente vê Jesus falando do reino, e Jesus já estava aqui em uma missão, a gente precisa entender que o reino significa que é um reinado, e todo reinado tem um rei. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que não é somente uma frasezinha de efeito, ou uma coisinha legal, não. É o seguinte, vai existir um tempo na Terra, chamado de milênio, que serão 1000 anos, onde Jesus reinará. E nós estamos sendo preparados para esse tempo de reinado na Terra. O reino vai ser na Terra, esse reinado. E Jesus anuncia esse reino já há mais de 2000 anos atrás. Então, o que a gente precisa entender é que o reino é um tempo. E que nós estamos, nesse exato momento, hoje, nos dias de hoje, sendo treinados para esse tempo de reinado, literal na palavra, onde Jesus vai reinar. Então, o que está acontecendo comigo, com você que está ouvindo, com a gente, é que a gente está num treinamento para viver o reino dos céus na terra, onde tem um rei e os seus princípios. Então, é uma coisa muito mais profunda do que apenas... como as pessoas têm falado. Então, você que está aqui, eu vou te falar uma coisa, do fundo do meu coração e da minha alma. Inclina o seu coração para buscar entender cada vez mais esse treinamento que você está vivendo. Então, você não está aqui por acaso, como eu tenho certeza que muitos de vocês já pararam e se perguntaram, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Você está em treinamento. Para quê? Para o reino. O reino onde o rei reinará. Então, aproveita o tempo desse treinamento para você poder aprender o máximo que você puder. Então, é um treinamento para que o dia do rei chegar e reinar na terra. Então, eu sei que existe
várias outras implicações. Eu estou falando algo mais didático para que você possa despertar em você. Peraí, então eu não estou aqui para juntar riqueza, eu não estou aqui para ser famoso. Por mais que isso aconteça, não tem problema nenhum. Você pode desejar isso, não tem problema. Mas não esqueça que aquilo que você está fazendo na Terra é um treinamento para esse tempo de reinado. E isso é uma coisa que, né, falei de uma forma bem simplória, implica outras coisas, mas é isso. O reino de Deus é o tempo onde ele reinará com todas as implicações do reino celestial na Terra. E que nós estamos aqui sendo preparados para esse dia. E é muito importante, né, Felipe, quando a gente tem esse entendimento sobre o reino, né, sobre o que é isso, o que é o reino, né, porque eu passei por uma fase de religião, né, não sou contra, eu sempre falo e comento que eu não sou contra nada, a religião cada um tem a sua, cada um segue a sua, cara, o que é pra você, pra mim é diferente, cada um tem a sua maneira de pensar e tá tudo certo, né, hoje eu falo isso pelas experiências que eu tenho. Mas é muito importante a gente entender essa questão do reino, né? Dos 1000 anos, vai ter toda a época final, né? Uma batalha final, tudo aquilo que a gente vê na Bíblia, porque muitas vezes as pessoas até se aprofundam, né? Chega no livro de Apocalipse, a galera fica com medo, entra em choque. Entra em choque. Por quê? Porque é uma linguagem mais aprofundada, é uma linguagem mais específica de algumas coisas que... Com símbolos, com precisa números, ser tudo estudado, né? Mas assim, essa questão do reino da maneira que você trouxe, é importante as pessoas entenderem, né? Porque quando as pessoas entendem sobre esse reino, sobre essa maneira de um treinamento, elas deixam de carregar um peso, né? Traz significado para a vida. Exato. Por quê? Porque quando você está sendo treinado para algo, quando você está passando por uma fase de treinamento e você sabe disso, é a mesma coisa quando eu vejo um soldado vai para o exército. Ele vai para o exército e ele vai ser treinado para a posição que ele vai chegar, para o nível de hierarquia que ele quer e deseja, né? Eu acho que da maneira que você comentou, é importante as pessoas saberem disso. Por quê? Porque quando você entende que você está sendo treinado, né, para algo maior, para uma fase diferente, para um objetivo maior, até mesmo as dificuldades, né? Porque hoje a gente passa por vários momentos da vida, cada um passa o seu, mas quando você entende que você está sendo treinado para essa fase, né, para esse milênio, para essa volta de Jesus, que vai o céu na terra, e a gente vai viver coisas que às vezes a gente, quando lê numa Bíblia, cara, entra em choque. Sim. Porque não é estudado, né? Tem gente que para de ler a Bíblia quando chega, mas você falou uma coisa interessante. Quando eu começo a falar sobre o reino, a primeira coisa que uma pessoa leiga, ela pensa é, nossa, o cara é um religioso. Presta bem atenção, o reino dos céus é muito maior que qualquer religião. A religião é apenas uma forma do homem tentar se aproximar de Deus. Vou explicar de uma forma bem rápida e sucinta. O que é uma religião? A palavra religião, no original, significa religar. E quando a pessoa, ela... É que você falou, você cortou o meu... Desculpa. Não, tá bem. Olha pra mim, porque daí fica mais como corte. Entendi. A não ser que você for mandar uma mensagem direta, Entendi. Aí você fala pra eles. Entendi. Então vamos lá. O que é religião? Religião é apenas uma tentativa do homem se aproximar de Deus. Então, quando Eva e Adão, eles tomaram a decisão e eles foram expulsos da presença de Deus, o homem, a mulher e o homem, eles peregrinaram na terra e criaram várias formas de tentar se religar com Deus do Éden. Então eles tentaram várias coisas. A religião, que no original significa religar, é uma tentativa de reconexão, é uma tentativa de criar novamente o vínculo com Deus. Então a religião é apenas dogmas, religião é apenas tradição, liturgia, para tentar relacionar com Deus. Mas só que aí veio Jesus. E quando Jesus ele veio, chamado o plano de redenção, Jesus ele veio para religar. Então não é a religião não salva ninguém. A religião não salva ninguém. O que salva a pessoa é Cristo Jesus. Ele é o plano perfeito, ele é o religar de Deus, não uma tentativa do homem ligar. Então, o reino dos céus é muito maior do que qualquer outra religião. O reino dos céus não é uma religião. O reino dos céus é aquilo que está no centro do coração de Deus, que é
que acontece depois do plano de redenção, que é o significado. Então, a pessoa entender sobre Jesus, o plano de redenção, a salvação, agora eu entendo que tudo isso que aconteceu, esse rolê todo, foi para que eu pudesse ser treinado para reinar na terra. E o reinar na terra implica não só quando Jesus, que é o rei, vir para reinar, mas implica reinar hoje. Esse treinamento que a gente está tendo na terra, que até chegar o dia de realmente reinarmos literalmente, significa que também nós estamos reinando. Então, reinar sobre todas as coisas, não sobre o homem, governar o homem, dominar o homem, mas governar sobre todas as coisas. Porque o que Deus fez, a terra e todas as coisas, Ele deu para a gente poder governar sobre isso. E entender sobre o reino significa que você nasceu para governo, para governar, para reinar. E eu sei que isso é a coisa mais profunda, mas para você poder entender, isso não é uma religião. Religião é uma tentativa do homem para poder reconectar com Deus. Para você conectar ou reconectar com Deus é apenas Jesus. E que depois que você conectou com Jesus, porque tem pessoas que estão paradas somente na salvação. As pessoas, elas não sabem o que é reinar. Você vira para um cristão e fala assim, e aí, você vai reinar? Você é um vencedor que vai reinar? Não, como assim? Eu sou salvo. Mas que parada é essa de reinar? Pô, a salvação é só o start, não é o fim. Tem muitas pessoas que pararam na salvação. A salvação é só o start, é o início, é o comecinho. Eu vou passar pela salvação e agora eu vou ser treinado para reinar com Cristo. E literalmente, antes de reinar com Cristo, eu vou reinar na terra. Top. E aí você vai falando as coisas, a gente já vai pegando aqui, são várias coisas que a gente consegue tirar da sua fala, né? Por exemplo, você falou assim, na Bíblia mesmo Deus deixou ali pra gente o quê? O homem foi feito para governar sobre todas as coisas, não para governar o homem. Uhum. Então, quando a gente entende essa questão do reino, e você entende a importância de cada homem ou cada mulher, cada ser humano, você entende o respeito entre um e outro, né? Isso. Você entende sobre isso. E aí você falou agora sobre a questão do reinar. A salvação, digamos ali, é a base, né? É o primeiro passo, digamos que é o soldado ali, né? O primeiro soldado quando foi alistado ali, né? Isso. Ele vai passar pelo treinamento e vai estar naquilo ali quando ele aceita, né? Quando ele entende, né? Que o rolê é algo que você precisa estar ali, que é aquilo ali. O reinar é quando ele entende tudo aquilo que ele pode fazer, né? Aí fala na Bíblia ali, tem várias coisas, eu de memória assim, não sou muito bom com versículo, capítulo, tudo certinho, mas tenho um conhecimento que até os reinantes, né? Vai chegar uma hora que vai ter as suas coroas, Isso. vai ter as suas... os seus níveis ali, Vão ter nações a serem governadas, né? Aqueles que reinarão literalmente, não só, né, foram treinados, mas eles reinarão com Cristo, eles vão governar nações. E eu tenho uma palavra forte, né? Se a pessoa que está aqui ouvindo a gente, você que está ouvindo a gente, é algo que é interessante que você poderia buscar. Não que isso seja uma meta, eu preciso saber, mas eu tenho uma palavra, e ela foi já testificada, que no reino eu vou reinar 10 nações. E ainda tem um número de pessoas que vão estar nessa... É tão forte isso que as pessoas precisavam. Eu falei, meu Deus, isso é real. Está na Bíblia. Por que eu não sei disso? Por que eu não busco entender sobre o reino dos céus na terra? Isso é tão forte, mas tão forte que isso deveria colocar você, às vezes, sem sono. Para você buscar, não de uma forma fanática, louca, mas é algo tão forte, tão real, o reino dos céus, que é algo que me consome. É tão forte, tão profundo, que a minha vida, todas as coisas que eu faço, todos os negócios que eu tenho, todas as pessoas que eu cruzo, é algo que é assim, é de extrema importância eu passar para as pessoas essa frequência do reino tão poderosa. E vou te falar, os dias estão passando e ele está cada vez mais próximo. E as pessoas que não sabem disso, elas estão perdendo a oportunidade, porque essas pessoas que não entendem, não inclinam sua vida para essa mensagem, para esse tempo, no dia do reino, elas serão governadas e elas não reinarão. Então, é uma mensagem que Deus colocou em mim. Quando eu fui para a Europa, em 2009, eu fui para implantar igrejas. Eu abri
dezenas de igrejas na Alemanha, na Suíça, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Canadá, assim como você, que rodou o mundo com missões. Eu rodei o mundo abrindo igrejas, mas eu não entendia a mensagem do reino completamente. Mas, em determinado tempo, com conexões e palavras proféticas, foi liberado sobre a minha vida essa missão de estabelecer o reino antes dele vir. Assim como Jesus, o próprio João Batista, ele falou, aquele que virá, ele estabelecerá o reino. E Jesus veio e falou, é chegado o reino. Mas as pessoas falam, mas no tempo de Jesus não era o reino. Ele já estava anunciando, porque o reino, ele começa no presente e aponta para o futuro. O futuro ainda não existe, mas ele vai chegar. Então, para o futuro acontecer, o presente precisa manifestar. Está mostrando. Exatamente. Então, o reino de Deus acontece no presente e aponta para o futuro. Então, Jesus já estava estabelecendo no presente para ele ser lançado no futuro, que é o futuro que nós estamos hoje e que vai ser o futuro do amanhã, que ainda nem existe. O foco é agora. O reino de Deus é agora. É o presente agora. Nesse exato momento que nós estamos conversando. O reino está sendo estabelecido. O reino de Deus está sendo estabelecido. E ele não é da forma como nós, naturais, muitas vezes, né? O mover de Deus é espiritual e a pessoa precisa ser espiritual para ela entender. E quando eu falo ser espiritual, não é espiritual, não é falar religioso, palavras difíceis, mas é ser do alto. Igor, todo lugar que eu vou, quando eu falo do reino, o Espírito de Deus está em mim, conecta com o reino e com o Espírito que é a pessoa que está comigo. Porque isso é algo real e nós precisamos falar mais do que nunca e se preparar para isso. E é agora, não é para amanhã. Quando eu estiver bem, quando as coisas estiverem normais da minha vida, quando eu estiver com mais dinheiro, eu vou falar do reino, eu vou pensar nisso. Deixa eu te falar, você está perdendo o seu tempo. E eu aprendi uma coisa tão interessante, porque o reino, além de falar do reino e toda essa capacitação de governo e tudo, existe uma coisa muito poderosa para quem vive o reino, que é o desfrute. É você saber que essa obra não é sua, você é apenas um mensageiro. Instrumento, né? Eu sou um mensageiro, a obra quem faz é ele. O poder, a capacitação, a unção. Mas só que a gente tem que ter essa diligência. Porque nós não estamos falando de coisas naturais. O reino é algo espiritual. E a gente precisa ter essa inclinação para que a gente possa ter essa sensibilidade e aprender a ler circunstâncias. Porque todos os dias os sinais estão acontecendo. Sim. Todos os dias. Eu nem preciso falar. É muita coisa. Todos os dias acontecem. Sinais e profecias já se cumpriram. Eu não estou falando que vai ser amanhã o fim dos tempos. E nem que está próximo. Na Bíblia fala que nem Jesus sabe. Nem o Filho sabe. Mas há sinais. Mas há sinais. Então, a parada é você se posicionar e não ficar procrastinando, porque nós somos a geração mais procrastinadora que existe. Sim. Nós somos a geração mais condoída, machucada, ferida. Nós somos a geração que os homens da nossa geração os homens com mais deficiência e identidade. Os homens não são homens, as mulheres estão assumindo papéis que não são delas, não que sou machista. As mulheres são poderosas, elas são capazes de muita coisa, inclusive elas estão assumindo papéis dos homens. E por isso que está surgindo tantas doenças novas, pelo fato das mulheres assumirem o papel dos homens, que não é coisa para elas fazerem, não que elas não sejam capazes, elas são capazes, mas não é para elas fazerem. Por causa de quê? Por causa de uma série de coisas que tem acontecido, que tem atrapalhado e defasado a imagem. E o maior problema da nossa geração é que ela é uma geração treinada para quebrar princípios. As regras já estão tudo quebrado. E regra por regra, não tem problema você quebrar a regra, você vai ter consequência. Mas agora os princípios, as consequências são eternas. Sim. E a nossa geração é a geração que mais quebra princípio. E é um rolê muito louco, né, cara? Porque assim, quando a gente fala sobre essa questão de entender essa questão do reino e a questão, que nem você falou aí, você falou que você viveu essa questão de implantação de igrejas e é muito fácil você confundir e se perder nessa situação. Por quê? Eu falo porque eu vivi a mesma coisa, essa questão do reino e essa questão do ir fazer. Às vezes, muitas das vezes não tinha sentido.
Não é que não tinha sentido, você faz para cumprir um papel. Agora, quando você entende todo esse rolê atrás do reino, tudo aquilo que está realmente dentro disso, a percepção muda, a visão muda, a sua maneira de entender não é só sobre mais o que você vai implantar, mas é as pessoas que vão carregar isso. Boa. Aí outra coisa também que você falou aí, essa questão do apontamento, né, cara? Às vezes as pessoas falam assim, mas você é crente, você tá vivendo esses negócios, não é isso. Cara, é porque quando a gente entende esse negócio do reino, né, no meu modo de ver, e você falando agora, tudo aponta. Então, o meu amanhecer aponta para o reino, a minha comunicação aponta para o reino, como eu trato as pessoas ao meu redor aponta para o reino, como eu trato a minha família aponta para o reino, como eu trato as minhas finanças, aonde eu estou colocando meu dinheiro, as minhas riquezas, como é que eu estou tratando todas essas coisas. E cara, às vezes o reino ele não precisa nem ser, você que nem a gente gravou um episódio com o Fergutz aqui, às vezes a gente não precisa abrir a boca para falar que a gente é crente ou que a gente está vivendo isso. Simplesmente nas nossas atitudes, no nosso viver, no nosso dia a dia, como você falou aí, né? Você consegue conectar, né? Quando você carrega, entende essa questão do reino mesmo, né? Você conecta com as coisas e aí tudo vira o reino. Aí não tem como mais, porque assim, o que eu vejo nos dias de hoje é o seguinte, são as pessoas querendo viver duas coisas. Uma, elas querem viver a religiosidade, né? Não vou falar religião, mas a religiosidade, aquilo que é o certo, que é errado, que as pessoas costumam dizer, e a outra coisa é o reino. Porque não tem como você tirar a religião, você tira. Eu posso falar que eu sou de uma religião aqui pra você agora, sair daqui, sentar minha bunda no bar, e aquela religião já ficou pra trás. Agora, quando eu falo que eu carrego o reino, quando eu realmente entendo esse rolê do reino, cara, é difícil eu tirar o reino de tudo que eu faço. Uhum. Eu vou policiar tudo, não é que eu vou policiar, eu não vou ter vontade de fazer outra coisa, eu vou viver o reino. Exato. Eu não vou ter vontade de trair minha esposa, porque o reino tá em mim. Não vou ter vontade de fazer um negócio errado, porque eu tô carregando o reino. Cara, é um rolê muito mais... Hoje a gente tá batendo um papo aqui, vendo as opiniões e compartilhando. Mas o rolê é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, né? Sim, com certeza. Ele muda seu viver, ele muda suas decisões, como se trata as pessoas, muda tudo, cara. Sim, sim. Você falou uma coisa interessante. Tem gente que fala sobre o reino e, na verdade, acaba confundindo as coisas e não vivendo aquilo que realmente é a essência. E eu vou te falar uma coisa, como pastor, missionário, profeta, eu já vi muito isso acontecer. Eu já vi muitos pastores, muitos ministros, muitos homens poderosos confundirem as coisas e fazer do reino de Deus um negócio. E eu vou te explicar, é coisa simples que acontece assim, um detalhezinho que a pessoa faz a pessoa tropeçar. Eu vou usar o exemplo de Marta e Maria. Marta e Maria é uma passagem poderosa que fala muito comigo, porque estava acontecendo ali uma peregrinação com Jesus e os discípulos, e Jesus estava evangelizando, e de repente ele estava na casa de Lázaro, e ia acontecer uma reunião. E normalmente nessa reunião nem mulher poderia entrar, mas só que Jesus cedeu para duas mulheres. E aí uma ficou atarefada, preocupada com um montão de coisa, e a outra ficou sentada aos pés de Jesus. E aí a que estava fazendo ficou conduída e virou para Jesus e falou assim, Jesus, você não está vendo não? Olha só, Maria, ela não está fazendo nada, nem me ajudar, ela tá me ajudando. E Jesus, ela achou que Jesus ia exortar ela, né, Maria? E aí Jesus olha para ela, na Bíblia não fala isso, mas eu acredito que Jesus deu aquele sorrisinho de canto de boca e falou o seguinte, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, cala a boca, sai daqui se você não quiser entender o que está acontecendo. Mas eu vou te falar, isso representa muito ministérios, onde as pessoas trocam a presença de Jesus por fazer para Jesus. Tem muita gente fazendo obra para Jesus, fazendo obra para Deus. Deus não quer isso. Deus quer, eu faço com você. O com você é fazer desfrutando, sentando aos pés, amando. É uma essência diferente do que apenas uma tarefa a ser cumprida. E no reino dos céus, as pessoas que vivem o reino, elas não acabam sendo ativistas. Elas, muito pelo contrário, elas mais desfrutam do que fazem coisas. Porque o reino é um estilo de vida. É como você falou, eu não traio a minha esposa simplesmente porque é um princípio. Eu não traio a minha esposa porque isso está dentro de mim. Então, por exemplo, eu aconselho jovens, rapazes. O Fergutz mesmo é uma pessoa que
a gente tem uma conexão muito forte. Eu falo para ele, falei assim, você não tem que nem permitir algo parecido de algo sexual acontecer na sua vida. Se vier acontecer, você já tá contaminado. É igual, por exemplo, você vê uma coisa e tentar desver. Não tem como, você já viu. Então é o seguinte, você não pode nem ver. E não é algo religioso. Esses caras são tudo religiosos. Não. É um negócio que é tão forte que não tem nem como acontecer, não tem nem chance de eu trair minha esposa. Ah, cuidado. Não, você não está entendendo. O rolê é outro. Não está entendendo. Por exemplo, eu vou falar uma coisa, pode parecer assustador. Eu não fico sozinho com mulher, em lugar nenhum. Se não é minha esposa. Eu não fico. Se eu entrar no elevador e tiver uma mulher, eu não entro no elevador. Ah, isso aí mostra a sua fragilidade. Não, você não está entendendo quem sou eu. Eu sei tanto que eu não quero nem permitir que alguma coisa chegue perto de eu trair a minha esposa. Ah, você está com tanto medo, você é tão medroso que mostra a sua fragilidade. Você não está entendendo o negócio. Você não está entendendo. Você não entendeu. No dia que você viver e acessar isso que eu estou falando, você vai me entender. Então, as coisas de Deus é loucura. O reino de Deus é loucura. Se nós começarmos a falar do reino dos céus para as pessoas vão ficar... Isso não existe, isso não é real. Da onde você está falando? Vocês estão ficando loucos. Porque essa geração ela é treinada para ser inimiga do reino dos céus. Ela é treinada para ser inimiga de Deus. E as coisas de Deus vão ser loucuras para essa geração. Essa geração de hoje é a geração mais perdida de todas as gerações. É a geração mais confunda, mais fraca, mais superficial, mais rasa. As redes sociais, não sou contra a rede social. Muito pelo contrário, eu estou ativo nas redes sociais, porque eu sou um mensageiro. E hoje a melhor forma de ser um mensageiro, eu poderia ficar nas praças falando, eu ia alcançar um número X. Mas hoje, com o meu celular, eu alcanço milhões de pessoas. A parada, eu não sou contra as redes sociais, mas nas redes sociais estão as pessoas mais doentes. Porque as redes sociais mostram que as pessoas estão numa procura infinita de respostas e elas não encontram. Você que fica perdido no seu celular rodando feed, esse é o desespero dentro do seu coração por uma resposta. E qual que é a resposta? Jesus! Jesus é a única resposta que você precisa, mas você está tão vazio que você vai tentar achar isso nas redes sociais. Entre loop. Exatamente, as pessoas estão viciadas nas redes sociais, por quê? Porque elas estão atrás de resposta, elas não têm resposta, elas estão desesperadas. E assim, cara, se deixar também a gente vai ficar que nem um podcast Fergutz, 2-3 horas aqui. E é um rolê tão profundo, eu volto no que você falou sobre Marta e Maria. Eu imagino Jesus olhando pra ela, falando assim, você não entendeu nada. Você não está entendendo nada. Aí já vem um exemplo nítido pra gente o que é o desfrute. Nesse capítulo, nesse momento, Deus já mostrou pra gente o que era desfrute. Senta aqui e ouve. Senta aqui, relaxa, curte. A louça tá bagunçada, na hora que acabar a reunião a gente resolve. Não é sobre não fazer nada. Você vai fazer, mas tem hora certa. As pessoas precisam aprender a sentar aos pés de Jesus. As pessoas precisam aprender a escolher a melhor parte. Sabe por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Pra escutar. É pra gente escutar. É pra gente ouvir. Mas as pessoas hoje, através da internet, a internet é algo muito poderoso. Ela deu democracia, ela deu voz para muitas pessoas. A internet ela fez com que pessoas saíssem do anonimato e ganhassem o mundo. E isso é muito poderoso, mas só que esse instrumento poderoso tem destruído a vida das pessoas. E as pessoas querem falar, produzir conteúdo, mas só que elas estão querendo passar aquilo que elas não têm. E por que muitas pessoas ficam em crise com seus próprios conteúdos? Porque, na verdade, ela está querendo ser quem ela não é. Ela está querendo falar aquilo que ela não é. Ela está querendo ensinar aquilo que ela não tem. E você só pode passar para uma pessoa aquilo que você tem. E na internet as pessoas só querem passar aquilo que elas não têm. Por isso que essa crise tão profunda de identidade na nossa geração. Uma coisa que eu estava vendo, eu moro na Europa e eu estou vendo umas coisas lá muito assustadoras. Uma mulher, uma modelo, simplesmente ela falou, me identifico com um cavalo, agora eu sou um cavalo. Isso aí. A outra, me identifico com um porco, eu sou um porquinho. Teve um movimento, uma greve, onde os ativistas lá na Alemanha, em Berlim, nós todos somos animais. E tinha, 100 pessoas, eles eram cachorro. E eles estavam comportando como cachorro. E por incrível que pareça, pode parecer doideira que eu estou falando, eles estavam transando como cachorro na rua. Olha isso!
Olha que perversidade é essa, uma geração destruída. Sangue de Jesus tem poder. Cara, a gente tá vivendo um momento muito que, assim, a internet, ela tá... É que, assim, não é em todos os lugares que a gente já consegue ver nítido assim, né? Mas a internet, ela tá criando uma geração literalmente fraca, sem identidade nenhuma, distorcendo totalmente os planos de Deus para a humanidade. Por quê? Você vê gente na internet, cara, às vezes esses dias eu tava mesmo vendo algumas coisas, a gente compartilha alguns conteúdos e aí me veio o pessoal que tá fazendo as guerrinhas de TikTok, cara. Cara, é surreal o que as pessoas estão, tipo assim, o ser humano ele tá entrando num loop de uma lavagem literalmente cerebral por conteúdo, né, que você falou assim, compartilha, 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 mas na verdade eles acabam que eles não compartilham nada. É simplesmente uma repetição para conseguir chamar a atenção de pessoas vazias. Isso. Que estão atrás dos aparelhos, apoiando, achando graça, pagando, compartilhando, e o loop tá virando, né? Até às vezes a gente tava gravando aqui e falou a internet na China. Por que a China tá se tornando uma potência hoje? Porque não tem nada disso que tem nos outros lugares, né? Aí você vê a modelo, eu vi essa questão aí da modelo que fez uma cara de cavalo literalmente na cirurgia, né? E ela é um cavalo agora, ai de você se você falar algo contra. Se você chega para uma pessoa dessa e fala assim, meu, você é a imagem e semelhança do Criador, você foi feita para ser um ser humano, a imagem de Deus. Cara, é perigoso você tomar um processo, é perigoso... Ixi. Não pode falar. Mas agora eu vou te falar uma coisa, Igor. Isso tudo é uma consequência. Consequência de quê? De uma engenharia social. Então, se a gente for falar disso, a gente pode aprofundar um pouco na história. Então, a Europa mesmo, onde eu moro, ela é o berço do humanismo. O humanismo ele nasceu por causa de um problema que aconteceu com a Igreja Católica. Por causa dos excessos. Um grupo de pensadores levantou e falou, não, a gente não pode aceitar isso. E aí ele foi para um outro extremo. E aí o humanismo ele nasceu para colocar o homem no centro de todas as coisas, e tudo gira em torno do homem. O homem se tornou poderoso, não existe espírito. Então a gente tira a parte espiritual que é exagerado, olha aí, indulgência, perseguição, morte, e aí então se cria um movimento. Esse movimento ele foi tão poderoso que ele inundou toda a Europa e depois, consecutivamente, através das faculdades, inundou todo o mundo. Então existem vários pensadores, inclusive o criador, o pai do humanismo, ele se chama Friedrich Nietzsche. Ele morreu num hospício com seu próprio vômito. E ele é um dos pais do humanismo. E essa, para você poder ter noção, né? A gente vê esse plano de destruição da imagem do homem que começou com algo, um ideal. E aí o que a gente vê? Um grupo de pessoas com o humanismo na mão falou, a gente precisa exterminar essa parte, essa história, esse conjunto que vem da Igreja Católica. E eles analisaram todo o processo e eles encontraram a família como um princípio poderoso e o patriarca. O homem como patriarca. O homem como o guardião da família tradicional. E aí eles falaram, para a gente poder enfraquecer cada vez mais essa estrutura da Igreja Católica e essa religiosidade toda, a gente tem que aniquilar a família. Então isso já acontece já há muitos anos. E aí se criaram várias engenharias para enfraquecer o homem. Então, por exemplo, na Europa mesmo, quando aconteceu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, os homens eles eram mortos e quem edificava as cidades eram as mulheres. As mulheres pegavam nas enxadas, nas ferramentas de construção de casa. A construção civil. Eram as mulheres que reerguiam, né, toda a estrutura. Então, o homem foi ficando frágil, a ideologia masculina foi ficando frágil. E aí tem uma coisa bem interessante, os Simpsons, qual que é a imagem do pai? Gordo, careca,
Nem a filha de 2 anos respeita, ninguém leva ele a sério, trapalhão, quebra tudo, explode a firma que ele trabalha. É um bosta. E qual que é a imagem do homem hoje? É isso. Você está entendendo? Então, é um plano criado, um plano maligno criado para destruição, que não de agora. Essa geração doente que tem, superficial, rasa, sem padrões, sem Vorbild, em alemão, modelo, o que acontece? A criança, ela procura dentro de casa um herói. A criança, ela procura um exemplo dentro de casa, e o pai é um bosta. Banana de pijama. E aí o que a criança faz? As redes sociais. E ela procura um exemplo, um modelo a ser copiado. E vai encontrar, você pode ter certeza. E aí encontra os modelos, nada a ver, né? Exato. E você que é pai que está nos ouvindo, deixa eu te falar, se você é um banana de pijama, você que é pai e está me ouvindo, e é um banana de pijama, um bostinha, o seu filho já tem um herói dentro do coração dele, você já era. Você tem aí, na presença do seu filho, 15 anos, 16 anos, 18 anos para poder marcar a vida dele. Se o seu filho já tem 18 anos e você foi um bosta dentro de casa, deixa eu só te falar uma coisa. Você nunca vai ser lembrado depois da sua morte. Nem isso vai acontecer. E essa é a nossa geração. E é pesado isso aí, cara. O que você tá falando é pesado. Por quê? Eu vejo muito, né? A gente vive muito nesse meio de perdão de pai, perdão de tudo, de mãe, do que aconteceu lá atrás. A gente vê, cara, eu vou falar pra você, 99,9% das pessoas, elas não sabem quem elas são, porque elas não tiveram um pai presente, elas não tiveram uma mãe presente, elas não tiveram um exemplo dentro de casa, ou se teve, foi totalmente, né, já nisso aí que você falou, foi algo que confundiu totalmente a cabeça, né, que como você falou, já vem lá de trás. E aí hoje a gente tá vendo cada vez mais nessa sociedade que a gente tá vivendo o quê? A realidade disso. Exato. Né? A gente trabalha junto com pessoas que fazem essa questão de entender, né, de mostrar para as pessoas o que elas são, e é tanta gente sem saber até a própria identidade, aquilo que elas carregam, que é assustador isso, cara. É assustador. Por quê? Porque não teve o pai dentro de casa. E eu te faço uma pergunta, Igor. Como é que explica o reino para essas pessoas? 99,9%. Cara, eu vou falar para você. É algo difícil, porque elas não tiveram um padrão de pai dentro de casa. Porque é o seguinte, quando você não tem a figura paterna dentro de casa, quando você não tem, né, essa coisa que a gente está falando do pai de verdade, aquele que carrega o questão, não é o machismo, né, mas é a questão da masculinidade. Isso. Dentro de casa, quem ele realmente é difícil. Por quê? Porque as pessoas, quando não entendem isso desde pequeno, elas transformam a cabeça dela em algo que é impossível você alcançar ou entender esse amor, entender esse cuidado, entender essa presença. E aí por que é difícil? Porque é difícil você falar para uma pessoa que Deus, que Jesus pode ser esse pai, pode ter, meu modo, tá? Eu falo pela experiência. Sim, porque sim. você fala para uma pessoa, fala assim, cara, Deus é o pai de tudo, Deus é aquele que cuida, aquele que dá amor, aquele que dá o caminho, o reino é isso, o reino é você viver diferente, é você ter um ambiente diferente, é você ter uma percepção das pessoas diferente. Aí você fala para uma pessoa que não teve isso dentro de casa, uma pessoa que ela é perdida dentro dela, porque ela não teve isso. É praticamente você falar que existe a lua para alguém que nunca viu uma foto da lua, né? Só que existe a possibilidade de você mostrar isso para as pessoas, tratando elas diferente, e elas conseguem entender, mas é difícil. Mas vou te falar uma coisa. Qual que é o primeiro princípio para uma pessoa entender o reino? É a identidade. E eu vou te contar uma história. Não sei se você conhece a Caverna de Platão. A Caverna de Platão é uma teoria muito ensinada para as pessoas que gostam de filosofia, história, que é o seguinte. Existia uma caverna e foram colocados um grupo de escravos dentro dela. E essa caverna era dividida no meio e as pessoas, os escravos, ficavam no fundo da caverna. Eles não poderiam sair.
E esses escravos foram levados para lá e eles tiveram filhos. E foram procriando dentro da caverna sem ver a luz do dia. E aí a primeira geração morreu. E os filhos nasceram lá dentro das cavernas. E os soldados faziam algumas interações com objetos, fogo, e a luz do fogo projetava a sombra dos objetos no fundo da caverna. Então eles mostravam o que era uma árvore, o que era uma ave, o que era uma cidade, apenas com objetos sendo projetados, né, com a luz do fogo no fundo da caverna. Então eles nunca viram nada. Eles simplesmente, tudo que eles sabiam do mundo era com projeção da luz do fogo no fundo da caverna. E aí um dia um escravo fugiu. E ele viu a realidade. E ele ficou espantado. E aí ele voltou e ele tentou tirar os outros escravos do fundo da caverna. Mas só que como eles nunca o tinham visto, e era somente aquilo que eles viam, eles não acreditaram. Ele tinha a verdade. Ele tinha o caminho. Ele tinha a solução. Ele tinha, de fato, tudo no coração dele para falar para as pessoas. É aqui, é assim, é real e vocês precisam ver. Sabe o que aconteceu? Os escravos falavam, não, a gente quer ficar aqui. E eu vou te falar, o reino dos céus, a mensagem, é como essa teoria da caverna de Platão. Eles nunca vão conhecer, porque eles não querem. Eles querem ficar sentados no fundo da caverna, vendo a projeção apenas da luz do fogo. E eles não querem sair da caverna. Eles querem morar, porque a caverna é a zona de conforto deles. E esse é o maior exemplo para essa geração. Eu, você, nós saímos da caverna. E nós estamos vendo a luz do céu, do sol. Nós estamos vendo as árvores, os passarinhos. E a gente está contemplando o reino. E a gente tem a mensagem agora, a missão de ir lá na caverna e tirar um por um. Mas eles não vão querer sair. Muitos vão querer ficar. Então, é um desafio, mas não é impossível. Mas só que vamos ter que fazer uma missão do 007. Vamos ter que criar estratégias. A internet criar formas. Não é sobre falar o que a pessoa quer ouvir, mas só que a gente vai ter que ser criativo. A gente vai ter que pensar coisas e sermos flexíveis e cancelar, não cancelar, mas eu chamo de cristalizar ou moveres. Então, Deus agiu de certas formas, um grupo de pessoas viram aquilo e falaram, Deus só move dessa forma. É o que acontece com muitas denominações e moveres do passado. Deus falou, Deus fez, um grupo de pessoas pegaram aquilo, viveu aquela experiência e cristalizou. Deus só fala se a gente fizer assim. Deus só age se a gente fazer dessa forma. Deus só age se a gente seguir essa liturgia. Então, cristalizaram o mover de Deus, cristalizaram estruturas, e eles estão repetindo aquilo 30, 40, 50 anos, e eles acham que somente daquela forma Deus vai agir. E Deus não se submete a nenhuma estrutura humana. Deus ele faz do jeito que ele quiser. O Espírito Santo ele age como um vento impetuoso, não tem a direção, ele vai para aqui, ele move. Então, a gente tem que ter essa percepção. A gente tem que vencer todo tipo de religiosidade, quebrar estruturas, vencer paradigmas, quebrar liturgias. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais a vossa mente, renovais ela através da palavra, para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é uma missão poderosa, onde Deus me incumbiu como um mensageiro de levar a mensagem para os 4 cantos dessa terra. Essa é a minha missão. Top. E é bom você falar isso porque assim, se Deus não fez nem as nossas digitais iguais, imagina a maneira de alcançar as pessoas. Exatamente. Cada um tem o seu jeito, Exato. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história, né? O problema que eu vejo, né, é o que você falou, encaixar de uma maneira só para que todos aceitem daquela maneira. Ah, se você não aceita isso, você tá fora. Se você não aceita tal pensamento, você tá fora. Ah, essa pessoa não é de Deus porque ela fala de um jeito estranho. Você tá ficando louco? E se Deus, que foi Deus que nos criou, fez a nossa digital
todos diferentes. Não existe uma possibilidade de ser igual a alguém. Você acha que não existe o mesmo número de maneiras para se alcançar essas pessoas e tirarem ela da caverna? Cara, aconteceu uma coisa, desculpa, eu preciso contar antes que eu esqueça. Aconteceu uma situação ontem. Eu tô na casa de uma pessoa e eu tô com pessoas de Deus. E a gente foi jantar. E tava com um ambiente tão gostoso. E o Espírito Santo me deu a direção da gente ceiar. Ceia. Vai vendo? A gente tá ali na cozinha, na casa, conversando, trocando ideia. Uma pessoa tá recebendo a gente. Uma mulher de Deus, muitos anos no Evangelho, dona da casa, que tá ali recebendo a gente. E eu falei, vamos ceiar? Aí logo ali, umas pessoas mais próximas de mim falaram, nossa, é de Deus, vamos lá e tal, não sei o que e tal. E essa senhora veio e tal, sentou com a gente. Aí eu fui, peguei o pão, falei, vamos partir o pão. A gente trocou os pedacinhos de pão assim, sabe? Aquela coisa. E vamos tomar um vinho, não era vinho, era suco de uva. E aí a gente trocando o suco de uva, aquela coisa. E aí veio aquela presença maravilhosa, não por causa da ceia, mas porque a gente estava ali em espírito. E foi aquela coisa legal e tal. E de repente olha para o lado, a senhora meio constrangida e quebrantada e tudo. Eu falei que tá tudo bem. Ela falou, tem 30 anos que eu vou na igreja, eu nunca ceiei fora do prédio da igreja. Eu estou tão constrangida porque foi a ceia mais poderosa que eu já vivi na minha vida. Uau! Isso é o reino. Esse é o reino, cara. Assim, muitas das vezes nós somos ensinados, né, que nem essa senhora. Ela é ensinada de uma maneira que aprisiona. E é o que eu falo, muita gente vai ver meus podcasts, eu não sou contra religião nenhuma, eu frequento igreja, eu estou presente, eu continuo, não deixei de fazer isso porque a gente tem que congregar e tem que estar no meio. Mas nós temos que ter um entendimento sobre essa questão de aprisionar as pessoas com o que é certo, o que é errado, com o que eu acho, o que eu não acho. Cara, no mundo existe, sei lá, mais de milhões, não sei quantas milhões de religiões. Por quê? Porque foi uma maneira que as pessoas identificaram para chegar a essa mensagem, né? Só que o problema que eu vejo nisso é isso, cara. Às vezes as pessoas estão deixando de viver, estão deixando de realmente ter um contato direto com Deus, né? Direto com a fonte, cara, conectar. Hoje a gente fala muito sobre isso. Cara, o que está conectado na terra está conectado no céu. O que a gente conectar no céu vai estar conectado na terra. As pessoas perdem essa coisa de, tipo assim, não é só a questão mais do reino. É sobre a conexão, cara. É quebrada uma conexão direta com a fonte de vida. Isso. Como é que você vai dar um fruto se você não está conectado? Como é que você vai dar um fruto ou se você vai transbordar, ser rio de fluência na vida das pessoas, sendo que existe um processo, você tem que praticamente criar uma cachoeira, né, um modo de falar, uma maneira de falar, mas assim, você tem que criar todo um processo, que nem ela. Cara, olha a libertação que isso traz para as pessoas, a pessoa nunca se sentiu, cara, naquela época, as primeiras ceias eram na casa. Na casa. E agora, de casa em casa. A visão das pessoas acaba meio que... Cara, você tem um negócio... A gente entra no que falou lá de Maria e Marta. O desfrute, cara, às vezes não tem mais o desfrute natural, gostoso, leve, parceiro. Mesmo que a gente esteja, né, nessa fase de treinamento, mas existe esse desfrute. A gente tem que entender, a gente tem que viver mais e mais e mais e mais disso para que as pessoas entendam que no nosso viver, nas nossas atitudes ou no nosso dia a dia, é possível você viver o reino, é possível você ter essa experiência, essa conexão de que impedem, né, o ser humano até de viver isso. Exato. É o seguinte, nós somos mestres em julgar. Aprendemos a julgar, aprendemos a condenar, mas nós não aprendemos a ter discernimento espiritual. Então, por exemplo, as pessoas são prontas em julgar, mas só que elas não são prontas em ter discernimento espiritual, saber o que é do espiritual ou não. Esse é o maior problema. A nossa cultura brasileira. Então, por exemplo, eu sou alemão. E eu aprendi uma outra cultura. E, assim, pode parecer frio para os brasileiros, mas o alemão, ele não importa com nada.
Ele respeita você. Seu pensamento é diferente do dele e tá tudo certo. Aqui no Brasil, não estou querendo comparar nem querer falar mal de brasileiro, mas o que a gente faz? Se uma pessoa pensa diferente de você, eu nem quero conversar. Se uma pessoa tem uma religião diferente ou um conceito de fé diferente, Deus me livre, o que é isso? Não. É uma forma de pensar primitiva. É uma forma de pensar muito arcaica. E não te leva a lugar nenhum. Então, pelo seu pensamento natural, almático, você deixa de ter uma experiência de se conectar com uma pessoa que é diferente de você. Não estou falando de fazer a mesma coisa que a pessoa faz, pelo amor de Deus. Se eu conecto com uma pessoa que pensa diferente, é pecado. Não, é pecado você fazer as coisas que ela faz. Então, por exemplo, nós somos sal e luz da terra. Eu converso com pessoas que têm ideologias totalmente diferentes de mim. Eu converso com elas porque eu quero ser luz e sal, mas eu não faço as coisas que elas fazem. Eu tenho o meu posicionamento. Então, a gente precisa avançar nisso, sabe? Nós cristãos, que significa pequeno Cristo, nós cristãos nós precisamos entender que o nosso pensamento, o que eu penso ou não penso sobre você, não importa no mundo espiritual. O que importa no mundo espiritual é a profundidade que eu tenho de discernimento espiritual. O que eu penso de você, Igor, ou não, isso não importa, isso não interessa. Isso não muda nada no mundo espiritual. No mundo espiritual é problema seu, o que você pensa, seus traumas, isso é problema seu, resolve a sua vida. O que conta no mundo do espírito, o mundo espiritual, eu sempre uso um termo que deixa as pessoas um pouco... Deus é o Deus do mundo dos espíritos. Você tem um espírito, eu tenho um espírito. Os anjos, serafins e querubins. É mais uma forma só para trazer um questionamento, porque as pessoas são tão religiosas quando falam isso. Como assim Deus é o Deus do espírito? Você está falando em heresia? Eu falo, não, pensa. Somos espirituais. Então, nós somos espirituais. Então, o que acontece é o seguinte, sabe? Quebrar essa imagem, esse coração, essa mentalidade tão medíocre e avançar para que você possa entender que a parada é espiritual. Você precisa entender sobre o mundo espiritual e não o que você pensa sobre a pessoa. Isso não importa. Isso não vai mudar nada. Imagina Jesus. Exatamente. Se Jesus fosse se preocupar com todo mundo que ele se conectou lá atrás, né, se ele fosse levar em conta o que as pessoas iam falar sobre cada pessoa que ele se conectou lá atrás ou ele deixou... Você vê Jesus tendo crise, sabe como? Você sabe disso. Você conhece a Bíblia. Jesus falou várias vezes. Até quando estarei entre vós, homens de pequena fé? Na verdade, Jesus está falando, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar aqui, pai. Esses caras aqui não estão nem acreditando. Se eles estão vendo e não estão acreditando. Homens de pequena fé. Jesus falou para Pedro. Pedro falou, deixa eu ter com você. Ele falou, anda. Anda sobre as águas. Está andando. Ai, meu Deus, vai cair, eu vou morrer. E Jesus fala, homens de pequena fé, eu estou aqui. E pensa uma coisa dessa. Jesus teve crise. Não estou falando uma crise, né, como você aí entende e vive, mas era uma crise de um questionamento. Um questionamento. Até quando eu vou ficar entre esses caras que não tá nem crendo? E aí os caras vêm lá na ceia e perguntam as coisas, Deus fala, vocês estão comigo até agora, moço, vocês não estão vendo o que eu tô, até onde eu posso levar, o pai tá aqui, o pai... Jesus, ele ressuscitou. Andou com 2 discípulos. Os caras nem decidiram. Não, e era distância grande, era horas. E Jesus trocou ideia com os discípulos, os caras nem reconheciam Jesus. Depois, quando chegou na cidade, Jesus... Nossa, era Jesus. E depois Jesus aparece também, eu só acredito se eu tocar. Se eu tocar. Você tá entendendo? E vou te falar, isso tudo é o que nós somos hoje. Essa falta de crer, essa incerteza, essa dúvida. O apóstolo Pedro arrancava a espada, cortava a orelha. Quem pediu para você, meu filho? O que você está fazendo? Não. Você vai me negar 3 vezes. O que é isso? Meu Deus, tá ficando doido? É a gente. Tudo que aconteceu ali era a gente. E o mais interessante, Jesus era judeu. E o alvo do judeu na época de Jesus era ser um escriba, um fariseu. Hoje a gente sabe que essa palavra fariseu remete à religião, religiosidade. Mas era o alvo de todo judeu na época de Jesus.
E um fariseu, um escriba, ele só poderia ter discípulos, que significa no original talmidim, se ele fosse reconhecido. Formado, né? Ele passava por uma estrutura que a criança ela entrava com 6 anos e ela fazia tipo uma prova aos 12 anos. Se ela não passasse, ela voltava e aprendia a profissão dos pais. Todos os discípulos de Jesus tinham profissão. Significa que todos foram reprovados. Todos. E Jesus escolheu quem? Os reprovados. Jesus foi escriba, fariseu? Não. Mas estava na sinagoga ensinando desde os 11 anos de idade. Significa o seguinte, que Jesus já estava ensinando com 11 e nem foi fariseu e nem escriba. E de repente vem João Batista, batiza Jesus e o ministério de Jesus nasce. E Jesus sai colhendo os caras. E o Espírito Santo leva ele ainda para o deserto para ser testado. Olha o rolê todo acontecendo, tudo isso acontecendo naquele tempo e os caras duvidaram. É a gente. É essa geração. Agora imagina os caras lá atrás olhando para Jesus fumando. Que isso, esse pescador aí reprovou. Na Bíblia tem. Quem que é esse cara? Esse Quem cara que é o é filho de esse? Maria de José, o irmão de não sei quem, do Tiago. E ele chamando os caras, imagina cada um que era chamado. Os caras, tipo assim, eu costumo pensar e imaginar as coisas. Jesus chama Pedro. Quem que é Pedro, moço? Pedro é um cara com a mão toda arrebentada, pescador, cheio de... Quem que era Tiago, quem que era João, quem que era... Todos reprovados na escola. Dando pulo desse tamanho aqui, falando, meu, Vinde após mim, cara tá que eu fazendo? vos farei pescadores de homens. E Jesus começa o ministério mais poderoso que até hoje é a liderança mais poderosa que existiu. A pessoa não pode nem acreditar na Bíblia, mas respeita porque ela é um livro milenar de sabedoria e Jesus foi o líder mais poderoso que existiu e os ensinamentos dele são ensinados até hoje. A Bíblia é o livro mais lido. E é o seguinte, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Manda. Pra quem tá assistindo aí, que fala assim, mano, eu quero... ouvindo vocês aí, dando essa curiosidade, porque quando a gente vive isso, cara, é automático que as pessoas entendam, né, com que a gente vive algo que nós entendemos, né? Como é que você consegue falar para as pessoas que estão em casa, estão assistindo isso, falam assim, cara, eu preciso entender mais esse reino, eu quero viver isso, eu quero me aprofundar, é de dentro para fora, eu entendo que o que eu tô vivendo talvez não seja essa profundidade, porque o que eu vejo hoje nas pessoas? As pessoas, elas estão buscando algo que elas não sabem o que é. Não. E é simplesmente o reino, cara. É o reino. Elas estão com fome de Jesus e não sabem que elas estão com fome de Jesus. Eu vejo pessoas vazias, buscando algo, buscando serem preenchidas ou chegarem a uma posição de que, assim, elas procuram por tanta coisa, e a gente entra naquele assunto da internet de novo, que elas estão tão vazias que qualquer coisinha acaba preenchendo um buraco que é um buraco maior. E aí, o que você fala para essas pessoas que estão em casa hoje, que falam assim, cara, escutando um pouco do que vocês estão falando, eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência, e o que é isso? Como eu encontro isso? Qual que é o primeiro passo que você daria? Eu vou falar um versículo que Jesus, vou falar uma fala de Jesus. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A pessoa que quer startar, ela está com dor. E uma pessoa com dor, ela não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o primeiro passo é vai para os braços de Jesus. Ele está falando, vinde a mim. Do jeito que você tá, só vai para Ele. Só vai para Ele, do jeito que você tá. Mas, Felipe, como que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso no seu quarto. As maiores experiências, Igor, as maiores experiências, Igor, que eu já tive na minha vida foi no meu quarto com a porta fechada. As maiores experiências sobrenaturais que eu já tive, e são experiências poderosas, foi no meu quarto com a porta fechada. Então, você não precisa de muita coisa, você só precisa do seu coração. Porque Deus quer seu coração. Deus não quer sacrifício. Ele quer sua obediência em amor, em acreditar nele. Somente isso. Que as pessoas já procuram fazer coisas para Deus. Deus não quer nada. Ele não quer. O próprio profeta Samuel falou para o rei Saul. Saul quis tirar vantagem e não fez o que foi falado. E o profeta Samuel virou e falou o seguinte, você matou o que tinha que matar? Você fez o que você tinha que fazer? Não, poupei os animais aqui, os melhores, para sacrificar. E o rei aqui também não matei ele, porque... E o profeta Samuel fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Você
não obedeceu e acabou para você. E aí, assim, quando entende isso aí, né, cara, as coisas ficam leves, né? Você precisa... A gente deixa de ser pesado, né? Se torna agradável, tem um cheiro diferente. Exato. Tem um tato diferente. Tem pessoas diferentes. Exato. E só para concluir, porque eu sei que tem muita gente que pergunta, mas o que é obedecer a Deus? Primeira coisa, para você obedecer a Deus, você tem que saber que Ele tem uma vontade. E qual que é a vontade de Deus? Romanos 12, 2. Renovai a vossa mente, transformai a vossa mente, para que conheceres a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Transforma a sua mente, que você vai acessar o coração e a vontade de Deus. Cara, tá na mente, mente é a faculdade da alma, nem espírito é. Nós somos triuno, corpo, alma e espírito. E em Provérbios fala muito sobre, né? Sim. Buscar o quê? A sabedoria. A sabedoria. E a sabedoria, cara, é o que você tá falando agora. Exato. Busca isso primeiro, busca entendimento, busca transformar. Vai para Jesus. Daqui primeiro, depois o resto. Jesus, e aí, é isso que eu tenho. Toma tudo aqui, ó, e me ensina a fazer a parada toda que eu vou obedecer. Venha ao teu reino primeiro e todas as coisas serão acrescentadas. É esse rolê todo, né? Não precisa de nada mais do que isso. Só vai para Jesus e Ele vai te dando as coordenadas. Aí você descobre a obediência, você descobre que ele é um rei que tem vontade, e a vontade dele você sabe como que conhece, que acessa, e aí você vai vivendo, passo por passo. Simples. Simples. Você arroz com feijão. Você não precisa sacrificar um animal, você não precisa derramar sangue, você não precisa fazer uma procissão, você não precisa andar de joelho, ficar joelhado em tampinha ou milho. É assim na nossa época, né? Os cartigos. Tinha umas coisinhas. E aí não precisa nada disso, é o quê? Só põe o seu joelho no chão e fala assim, Deus, eu tô aqui, eu quero entregar a minha vida para você. E nesse exato momento, eu reconheço que você é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, eu me arrependo de todos os meus pecados. Você pode repetir essa oração na sua casa agora, que você startou o processo. E cara, esses dias a gente foi no encontro de uns amigos, e ali tinha um cara que não acreditava em Deus. E aí eu falei pra ele só o seguinte, eu vou falar pra você que tá em casa, talvez você tenha a mesma maneira de pensar, se é certo ou errado, cada um tem o seu, né, a sua crença, a sua maneira de ver, mas toda vez que você quiser, né, se conectar, entender esse reino, vai direto na fonte. Boa. Vai direto nos pés de Jesus. Lógico que eu vejo Jesus usa pessoas, palavras, profetas e tudo isso, mas a maneira mais fácil das pessoas se conectarem, entenderem, ter a real experiência é o que você falou. Vai direto na fonte. Se você não acredita, ou às vezes não é algo que é tocável, tangível para você, vai direto na fonte, cara. Vai direto, se conecta lá, tranca no quarto lá, fala, e aí? Fala comigo, me mostra se existe, não existe. Aconteceu isso comigo. Rapidamente, eu nasci e cresci dentro da igreja. Eu vim da igreja presbiteriana tradicional. Então, eu vi muita coisa. Mas só que o mais interessante, além de ser da igreja, eu estudei num colégio presbiteriano, eu aprendi a ler com a Bíblia. Literalmente. Eu aprendi a ler com a Bíblia. Eu fui alfabetizado com a Bíblia. Eu nasci e cresci dentro da igreja, eu aprendi música e tocava na banda da igreja, estudava na escola da igreja presbiteriana. E o mais interessante de tudo é que eu estava lá, mas eu tinha uma inconformidade e eu vi muito problema acontecer, muita treta. Só que com 11 anos de idade eu tive uma experiência com Jesus. Em um acampamento da igreja presbiteriana. Estava numa capela e tinha um pregador de fora e ele estava falando sobre o amor de Deus. E ele estava pregando profundamente. Foi a primeira vez com 11 anos de idade, sentado naquela capelinha com os bancos de madeira, as crianças. E eu comecei a prestar atenção e eu entendi o que ele estava falando. E ele falava, e eu senti no meu coração de sair da capela. E tinha as tias, não tinha como sair da capela, tá acontecendo a pregação. O que esse menino vai fazer lá fora? E eu levantei e saí e ninguém falou nada. E aí eu saí para a capela e falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu senti a direção de olhar para o céu. E quando eu olhei para o céu, eu vi o rosto de Jesus. Eu tinha 11 anos de idade. Aquilo foi tão impactante. E eu senti um amor tão forte de Jesus que eu caí de joelho
E comecei a chorar. E eu entreguei minha vida para Jesus com 11 anos de idade. Eu falei, Jesus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu entrego a minha vida para o Senhor. Foi tão forte. E não tinha ninguém, não tinha uma pessoa me assessoriando ali. E com 11 anos de idade eu fiz a oração de confissão, porque eu tinha aprendido na escola dominical. Como que faz para entregar a vida para Jesus? Eu aprendi na escola dominical. E eu estava lá, com 11 anos de idade, uma criancinha, joelhado, com os olhos fechados, chorando, com os braços para cima, entregando a vida para Jesus. E aí eu volto para a capela e ninguém perguntou nada. E aí o pregador estava continuando a pregar sobre a cruz, sobre o amor de Jesus. E eu fui compungido num choro. E ninguém falou nada. Então, assim, é uma experiência que eu tive com 11 anos que eu, até hoje, eu não consigo entender o que aconteceu. E aí as pessoas vão falar assim, mas como é que faz para sentir? Cara, só vai. E faz o simples e seja guiado por uma força forte que vai vir a partir do seu coração. Você não entende ainda as coisas espirituais e como Deus fala. Então, seja guiado pelo seu coração. Uma forma simples. E aí, por a igreja ser muito tradicional, e muito problema acontecendo, meu coração fechou. E cheguei com 15 anos, fiquei rebelde, saí. E aí, com 22 anos de idade, depois de ter feito um monte de besteira, mas essa experiência nunca saiu de mim. Com 22 anos de idade, eu fui para uma festa com os amigos, bebê e mulheres e tal. Na estrada, um amigo meu estava dirigindo, ele dorme no volante. O carro sai da pista e a primeira pessoa que iria morrer era eu. Porque eu estava do lado da porta e tinha uma árvore, o carro girou e ele ia bater na árvore. Estava a 1 metro de distância, é como se fosse uma mão, e pôs o carro para no estado. Eu sou de Goiás, e lá a terra é vermelha, cerrada, dura. E o carro, ele entrou os quatro pneus na terra. É como se uma mão segurasse. E eu vi a árvore, eu ouvi o impacto, eu só fechei o olho, de repente o carro parou, eu abri o olho, só estava aquela fumaça. E na hora que eu abri o olho, eu vi eu joelhado, entregando minha vida para Jesus. Eu olhei para o lado e falei, o que está acontecendo? E aí, de novo, aconteceu a mesma história, do mesmo jeito. Eu estava lá com toda aquela galera perdida, doidona, e eu estava entregando, joelhando e reconciliando a minha vida com Jesus naquela hora. E aí, eu ainda fui para a festa, aconteceu um monte de coisa, eu só chorava, porque a minha vida já tinha sido entregue, eu estava voltando para o caminho de Jesus. Mas aí dessa vez foi muito forte. Eu fui para um acampamento logo em seguida. Eu tive uma das maiores experiências com Jesus, de voltar mesmo, e nunca mais parei. Com 22 anos de idade, hoje eu tenho 40 anos de idade, voltado para o reino dos céus. Porque eu nasci para isso. Eu sou um mensageiro, estou de passagem. E o meu alvo é entregar a mensagem, treinar, capacitar e enviar. E você que está ouvindo aqui, você pode achar estranho, ou às vezes nem entender o que está acontecendo aqui. Mas é isso que Jesus ele quer para você. De uma forma simples. Você não precisa ser ninguém. Você só precisa ter um coração voltado para Ele. Top. E aí você falando aí agora, até me dá uma respirada a fundo, porque comigo também aconteceu várias coisas assim. Desde criança na igreja, saí, já passei por acidente também, onde é que eu vi a morte perto. Enfim, Deus ele cuida da gente. Cuida. E se você que está em casa aí quer... Às vezes você se pergunta, mas eu nunca senti isso, né? Às vezes as pessoas se perguntam, eu nunca senti isso, eu nunca ouvi dessa maneira, eu nunca vi dessa maneira. A melhor maneira que você tem para você fazer isso é você simplesmente chegar até ele e falar direto. Não existe mensageiro, não existe... Lógico que ele usa a Bíblia, ele usa tudo, mas a melhor maneira de você se conectar à fonte, de você viver, você entender o reino, é direto. Vai na fonte. Pergunta para ele o que você quer que eu viva, porque dentro de você já existe isso. Dentro de você já existe uma vontade de fazer algo. Talvez eu fui também sair da igreja, vivi coisas, usei muita coisa, aprontei muito, mas dentro de mim sempre teve um buraco. Sempre teve um porquê e um pra quê. Por que eu existo? Pra quê? O que eu preciso? O que existe algo? E aí foi quando eu entendi todo esse rolê do reino. E hoje faz sentido. Então talvez você tá assistindo aí, você tá vendo, se perguntando. Nunca passou por essa experiência louca, nunca leu a Bíblia, nunca foi na igreja, sempre criticou. Não importa. Só fala o seguinte, vai pro seu quarto, fecha a porta e fala assim, Jesus, eu quero te conhecer. Só. Fácil. Fácil assim, porque assim, é real.
E ele vai falar com você. O Espírito Santo vai tocar no seu coração. O Espírito Santo vai te mostrar. Só um pequeno detalhe que antes esse quase acidente aos 22 anos de idade, uma semana antes, Igor, eu fui pro meu quarto, fechei a porta, doidão, falei para Jesus assim, ó, se você existe, aparece para mim. Você não existe, você é uma piada. E se você existe, você só tá me manipulando. E aí eu falei um monte de coisa, tava doidão, mas aí eu falei uma palavra. A frase que mudou tudo. Eu falei o seguinte, se você existe, muda a minha vida. Se você existe de verdade, muda a minha vida. Eu tava bravão, né? Fortão. Quero ver agora, então, aparece aqui, uai, você não é homem. E o mais interessante é que depois que passou tudo isso, eu voltei para os caminhos de Jesus, eu estava um dia orando no meu quarto. É uma experiência não se julga, mas ele veio e falou, você quis, eu tô aqui. E vem, cara. E vem. E vem. E vem. Vem. É que assim, se eu também começar a contar as histórias, livramento, coisa que aconteceu, cara, é real. É real. É real. Você tem que ter a sua experiência. Você tem que estar aberto à sua experiência. Isso. Porque é que nem você fez. Talvez você tá aí também em casa. E eu vou falar agora direto aí pro pessoal. Talvez você tá em casa perguntando a mesma coisa. Aparece pra mim que eu tô aqui, todo bravão, do seu jeito, da sua maneira. Você quer, na sua força, no seu momento, falar pra você. Não é assim que funciona. Mas existe. Existe. E se você realmente deixar e tiver aberto aquilo que ele tá propondo, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sonha pra você, ele vai fazer, ele vai mudar o caminho, ele vai mudar a direção, você vai viver coisas que você nunca imaginou, mas você precisa ter uma coisa, o seu coração aberto, se você tá disposto pra viver aquilo quando ele te mostrar. Exato. Porque aí sim você vai conhecer o reino, você vai entender o que é viver isso. A hora que você viver essa primeira, você vai falar assim, agora faz sentido. Agora o que eu carregava, o que faltava dentro de mim, eu não preciso mais ficar procurando. E aí você vai aprender. E aí eu costumo dizer que é o encher e derramar. Isso. Você vai encher, vai encher, vai encher, vai chegar uma hora que você vai encher e derramar, encher e derramar, exato, encher e derramar. E aí o reino já se torna o quê? Já se torna um lifestyle, isso, já se torna um dia a dia, já se torna a sua empresa. Aí da sua empresa você já quer lá e fazer e deixar acontecer. Aí tá a pessoa do seu lado, putz, vamos fazer uma besteira, você já nem anda já com essa pessoa. Exato. Enfim, o rolê é tudo isso, mas existe. E se você estiver disposto a abrir seu coração e viver isso, você vai viver, cara. Amém. Sim. Top, cara. Que a gente falou aqui, vamos gravar um rapidão. Já deu o quê? Eu já 1h20 já também. Eu já sabia. E se deixar. Mas, Felipão, cara, manda mais uma mensagem aí pro pessoal que tá em casa. Sim, manda. Essa geralmente é o fechamento para aquilo que as pessoas chegaram até aqui, e tenho certeza que essa mensagem é o que muda, é a cereja do bolo para que a gente tá falando sobre o reino, e o reino é isso, cara. Exato. Ó, presta bem atenção. Você tem a maior oportunidade da sua vida de poder tomar decisões que vão mudar a sua eternidade. E é no agora, não é amanhã, não é ontem. Ontem já passou, não tem como. O amanhã ainda não existe. A única forma de você mudar a sua realidade e a sua eternidade é agora. Na Bíblia fala sobre um choro e ranger de dente. Isso é arrependimento de não ter feito aquilo que precisava ser feito. Não seja essa pessoa. Não seja esse grupo de pessoas que vão se arrepender amargamente. Você tem o hoje, o agora. O meu avô sempre falava que a única coisa que não tem jeito é a morte. Morreu, acabou. E você está vivo. E você tem a oportunidade de mudar tudo. Só vem do jeito que você está. Só. E abre o seu coração e fala, Deus, eu estou aqui. Ele vai fazer o resto por você. Você não precisa saber tudo da Bíblia para poder chegar perto de Jesus. Você só precisa ter o seu coração, que é isso que é o que ele mais deseja. Somente isso. Então, aproveita o tempo agora, o hoje, para você poder mudar a sua eternidade. Top, irmão. Gratidão. Tamo junto. E muito obrigado para vocês que assistiram aí, estiveram com a gente. Espero que isso tenha despertado em você essa vontade de viver algo diferente.
Porque quando você viver, quando você experimentar isso, o resto nada mais vai fazer sentido. Exato. E eu falo pra você, por experiência própria minha e dele aqui também, que você vai viver coisas surreais na sua vida. E é bom demais isso, velho. É bom demais. Valeu, tamo junto.